Boa noite, senhor telespectador. Seja bem-vindo ao debate livre da TV Zimbo. Hoje é terça-feira e a terça-feira há debate na Zimbo. O mercado de seguros é o setor da economia responsável por administrar as negociações de apólices, protegendo indivíduos, empresas e beneficiários de perdas financeiras imprevistas. Ela é composta por alguns tipos de empresas, como as seguradoras e as corretoras, apenas para citar estas. A jornalista Tatiana Reis leva-nos a conhecer a história do mercado de seguros em Angola. A atividade de seguros surgiu em Angola em 1922, com a instalação de uma filial da Companhia de Seguros Ultramarina. Em 1948, foram criados os serviços de fiscalização técnica da indústria de seguros em Angola, tendo mais tarde evoluído para a então Inspeção de Crédito e Seguros. No final do período colonial, havia em Angola 26 companhias de seguros, cuja estrutura do mercado traduzia a seguinte composição: 22 companhias de seguros portuguesas, 4 companhias de seguros não portuguesas. Do conjunto das companhias portuguesas de seguros, 8 tinham a sua sede em Angola. No período colonial não havia, em Angola, fundos de pensões. Havia um tipo de previdência similar às atuais associações mutualistas. Os conhecidos casos do Monte Pio e demais caixas de previdência inseriram-se naquela ótica. Em 1975, e num momento particularmente histórico para o país, o governo de transição fez publicar o despacho número 68/75 do Ministério do Planeamento e Finanças, criando a Comissão de Coordenação da Indústria Seguradora em Angola. Com efeito, a alteração do mercado segurador angolano determinou que, das 26 companhias que operavam em Angola no período colonial, resultasse, por razões históricas e como forma de assegurar a sua continuidade e desenvolvimento, na criação, em 1978, da Empresa Nacional de Seguros de Angola, ENSA, instituindo-se então o monopólio desta atividade pelo Estado angolano. A jornalista Tatiana Reis a levar-nos a conhecer um pouco da história do mercado de seguros em Angola. Esta noite, no Debate Livre, vamos abordar o mercado de seguros em Angola. São nossos convidados João Sena, da Associação de Seguradoras de Angola. Boa noite, obrigada por juntar-se a nós. Boa noite, obrigado pelo convite também. Está também César Marcelino, representante da Arseg. Boa noite, obrigada por juntar-se à TVzinho. Boa noite a todos os telespectadores e muito obrigado pelo convite. À minha direita está Hélder Jorge, EPCE da Gente. Boa noite, Leda Macoelho. Gente Seguros. Gente Seguros, exato. Seguros. Obrigada por estar connosco. Eu que agradeço o convite e também saudação aqui aos nossos telespectadores. E Daniel Sapateiro, economista, de resto um companheiro da TV Zimbo, um companheiro fiel dos vários espaços da TV Zimbo. Fiel, leal, como uma segunda casa para mim. Posso dizer isto aqui em direto para todos os telespectadores. Obrigado os votos desde 2019, faço parte desta casa e, portanto, mesmo assim, é sempre muito grato estar no principal programa de credibilidade da nossa televisão na República de Angola. Muito obrigada também, uma vez mais, pela sua presença aqui. Já dissemos aos nossos telespectadores, o mercado de seguros em Angola é o tema que nos propomos abordar esta noite. Estes senhores são as pessoas convidadas para ajudarem-nos a compreender o funcionamento deste mercado e por estar aqui representada a Arseg, que é o órgão regulador das seguradoras que o país tem. Eu vou começar por si, César Marcelino, para perceber qual é o número de empresas que existem no mercado angolano que estão a operar neste momento no mercado de seguros. Exatamente. No mercado de seguros angolano existem 23 empresas de seguros. Dentre essas 23, uma é constituída 100% com capital público, que é a ENSA Seguros. De dar nota que, não obstante existirem 23 empresas de seguros, a atividade seguradora também é desempenhada por mediadores de seguros, que são uma extensão dos serviços prestados às seguradoras, de forma a intermediar o processo de subscrição de apólices de seguros. Mas no mercado de seguros angolano existem 23 empresas de seguros. Quais são os requisitos para se conceder a licença para uma empresa operar neste setor? Exato. Os requisitos estão definidos na Lei 18/22, de 7 de julho. Portanto,
obedecem essencialmente a todos os requisitos necessários para a constituição de uma sociedade anónima e, portanto, cumpridos todos aqueles requisitos definidos por lei, é possível igualmente constituir uma seguradora. No entanto, existem também requisitos mínimos de capital, ou seja, capital social mínimo para se dar início à atividade seguradora em Angola. E para a exploração do ramo vida e o ramo não vida, são necessários, no mínimo, um valor de 3,5 mil milhões de kwanzas. Portanto, este valor, e é aqui importante referenciar, de que ele foi atualizado em função daquilo que foi e é a nova lei da atividade seguradora, pois anteriormente eram requeridos aproximadamente 10 milhões de dólares. Se fizermos a equivalência, os 3,5 equivalem aproximadamente os 3 milhões de dólares, ou seja, estamos a falar essencialmente de uma redução de aproximadamente 6 milhões de dólares, portanto, no sentido de garantir que a acessibilidade à atividade seguradora aconteça. E demais também aqui dar nota de que na anterior lei o capital era essencialmente definido em dólar norte-americano. Já a Lei 18, por intermédio de uma norma regulamentar, institui que o capital social mínimo é constituído hoje em kwanzas, o que retira uma espécie de alívio ou de peso, aliás, às empresas de seguros face à agressiva depreciação da moeda, da depreciação da moeda nacional. João Sena, representa a Associação das Seguradoras de Angola. Qual é a realidade das filiadas do ponto de vista de preocupações hoje? Bom, várias. Começar por dizer que das 23 seguradoras a operar no mercado, 15 são associadas da ASAN, portanto nem todas quiseram ou querem ou estão debaixo e são associadas dessa associação que representa estas 15 seguradoras, mas estas 15 seguradoras representam 97% do mercado, o que quer dizer que tem uma alta taxa de representatividade. Bom, a ASAN tem várias preocupações, porque a ASAN é a primeira a defender uma sã concorrência e que os concorrentes devem ter todos o acesso às mesmas condições e a operar nas condições ideais, que seja na medida da proteção financeira, e que focou-se aqui no tema do capital social que as empresas para operar neste mercado devem ter, e deve ser garantido. Porquê? Porque as seguradoras, no fundo, são as tutoras do dinheiro que recebem dos seus segurados e, portanto, devem garantir que tratam este dinheiro com muito cuidado, com muito carinho, até porque esse dinheiro é para ser devolvido nos sinistros que têm que se pagar. Portanto, o conceito do seguro é mutualista, quer dizer que todos contribuem para alguns receberem e, portanto, esta é uma das principais preocupações da ASAN, que em termos do acesso ao mercado e as seguradoras a operar, que a lei de facto seja cumprida. A Arseg aqui tem feito um excelente papel na questão da fiscalização e de cada vez mais interventivo naquilo que é a atividade não só financeira das seguradoras, mas também a nível processual, como é que em caso de sinistro são tratadas as situações, a relação com os mediadores, com os corretores, portanto que são agentes também que representam as seguradoras, e eu no fundo, sem me alongar muito, diria isto, que é a ASAN gosta de tratar todos por igual, que todos tenham o mesmo acesso e as mesmas condições, porque senão depois o que é que acontece? Há uma concorrência desigual, não é? Por exemplo, dar aqui outro exemplo, todas as seguradoras a operar no mercado e que trabalham ou que exploram o ramo de acidentes de trabalho, no caso das pensões têm que guardar provisões, que se chamam provisões matemáticas, para garantir que em caso de necessidade de pagar uma pensão durante toda a vida do sinistrado, se garanta. Ora, isto tem que se constituir estas provisões e é este tipo de fiscalização que tem que ser acautelado, e aqui a Arseg também tem um grande papel nisso como regulador. Vamos ouvir a visão da Gente Seguros. O Hélder Jorge representa esta instituição. Vocês, qual é a essência do vosso trabalho? É o bem-vida ou é fora do bem-vida? Não, na verdade, a Giant Seguros possui uma licença holística, não é, que nos permite explorar. Hoje já não é possível, em função da Lei 18, não é, que estabelece aqui uma separação, mas hoje exploramos o ramo vida e não vida. E dentro desse contexto nós entendemos que existem oportunidades de todos os níveis e nós temos procurado explorar essas oportunidades. Veja bem, um mercado que tem uma baixa taxa de penetração e contribuição para o PIB, que está aí situado abaixo de 1%, significa dizer que ele também tem muitas oportunidades e oferece para aqueles que estão dispostos a abraçá-la.
a abraçá-las. Vejam um caso muito específico. Nós temos aqui uma região, para não irmos muito longe, em que a penetração de seguros está em torno de 12%, 7% e em alguns casos até 9%. Estamos a falar de casos específicos da Zâmbia, que está a 6%, daqui da nossa vizinha Namíbia e da África do Sul, que está em 11%. Então, significa dizer que nós temos aqui uma massa segurável muito vasta para ser desenvolvida. Onde é que surgem, então, os entraves a essa exploração? Primeiramente, identificar e falar a linguagem do povo, não é? Levar esta informação, que muitas vezes está circunscrita a círculos específicos, para a população, que é a massa interessada, são aqueles que, na verdade, vão contribuir para o aumento, não é, da massa segurável e também daqueles que podem contribuir para o crescimento do setor de seguros. Eu penso que são esses desafios e se eu tivesse que definir uma prioridade, não só para nós enquanto operadores, mas com todo o mercado, é crescimento, é aproveitar essas oportunidades. Daniel Sapateiro, o que é que nos dizem os números em relação ao mercado de seguros no nosso país? Novamente, obrigado, boa noite. Boa noite. Dizer o seguinte, o meu colega aqui disse que o PIB, a contribuição dos seguros e do que é que quer dizer seguros. Antes de mais, deixe-me só dizer o seguinte, o Marcelino fez uma boa introdução, mas penso que numa lógica de garantirmos aqui o esclarecimento dos telespectadores, temos 23 seguradoras, temos 7 sociedades gestoras, pelo menos é o que está no site da Arcer, temos fundos de pensões e temos aqui as questões dos mediadores em nome individual e coletivo. E, portanto, numa lógica de 0,7% ou 0,8% do PIB, o PIB de 2023, estimado por mim, tendo em conta que o INE já publicou a riqueza produzida em 2023 de 0,9%, o nosso PIB está em 131.170 milhões de dólares norte-americanos. E, portanto, 0,7% destes 131 mil milhões dá um pouco abaixo de 1.000 milhões de dólares norte-americanos. E estamos distantes, portanto, destes valores relativos que o meu colega falou, de 11% da África do Sul, Namíbia, Zâmbia, entre outros países. E há um longo potencial. Aqui a questão é um potencial porque nós temos propriedades, temos ativos, temos bens, temos nós próprios, enquanto seres que recorrem aos seguros de saúde para acautelar, portanto, situações que podem vir a ocorrer, em que aqui na lógica dos seguros que substituem aos seus clientes para, depois de uma fiscalização apurada, haver lugar a indenização, pagamento de indenização ou não. E depois, repare, os seguros dividem-se, e a Macuela falou daqui da divisão vida e não vida. É verdade, o ramo vida continua a ficar muito aquém daquilo que nós também temos enquanto potencial. E potencial, e vou fazer aqui com a ligação com os bancos. E é essa a minha experiência no ramo dos seguros, no outro país, no qual estive a trabalhar e fui administrador de uma seguradora. É que a junção de banca com seguros, seja em inglês, seja em francês, bank insurance, bank assurance, que é, no fundo, vender seguros, apólices de seguros e produtos bancários nos dois lados. E o que é que acontece? E isto já fiz aqui no Direto ao Ponto, aliás, fiz um Direto ao Ponto ainda com o Sr. Eugénio sobre esta lei de 2022 e também sobre o setor bancário. Nós temos que ser muito mais ousados. Não só as seguradoras, as corretoras, mas os bancos também. Porquê? Porque os seguros, que está muito abaixo da média da SADC, só se consegue por via do quê? Do trabalho feito junto das crianças, dos jovens, dos adultos, junto das empresas. E eu vou dar aqui um exemplo que se fazia em Moçambique, quando estava em Moçambique. Os bancos, os gerentes e os subgerentes e os gerentes das agências de seguros são autênticos comerciais. São pessoas que não estão nas agências para grande parte do dia, estão a ir buscar clientes, a fazer protocolos com as empresas para ir buscar clientes bancários, de seguros, ou fazer a fusão. Por exemplo, nós temos ainda a questão do aviso 3 o aviso 9/23, 22 e 23 sobre o crédito da habitação.
aqui o seguro de vida, num crédito de habitação, faz todo o sentido. Até para reduzir o spread, ou seja, o margem de lucro do banco na questão do risco bancário. Quanto mais produtos o banco vender num crédito de habitação, fazendo também a junção com produtos de seguros, melhora não só a redução do risco do cliente, porque adquire mais produtos do banco e da seguradora, que muitas vezes fazem parte de um grupo financeiro, e o cliente também fica, obviamente, mais protegido. Então, nós temos que fazer este trabalho de educação e de penetração para que estes números subam. Porque quando estes números são extremamente baixos. Dizer só o seguinte, os acidentes que têm a ver com auto, nós temos 30 mil milhões de kwanzas de prémios. Ou seja, aquilo que as pessoas pagam. E que quando depois vimos, e a TVzinho tem feito isso de tempos a tempos, a dizer que 10%, 15%, 20% dos carros a circular em Luanda é que têm seguro automóvel, de responsabilidade civil automóvel, em dia. Isto faz-nos pensar, seguro obrigatório. Faz-nos pensar em todo o conjunto de carros, e não só carros, tudo o que são veículos motorizados que estão a circular, em que fariam muito para até o crescimento destas empresas. Vamos entender também por parte dos operadores o que é que estará a acontecer. Temos um mercado que oferece a possibilidade de crescimento em relação aos seguros. Porquê é que as pessoas não têm os seus bens assegurados, quer o bem-vida, quer o bem-não-vida? É assim, os fatores são diversos. É importante também começar por dizer, para que todos lá em casa também consigam perceber, porque há uma fraca literacia nisto do que é o seguro. As pessoas não percebem qual é que é a função do seguro. E a principal função do seguro ela é eminentemente social, porque o seguro protege bens e pessoas, como disse na sua introdução, e portanto permite a alguém que tenha algum problema, algum azar na vida, seja uma perda de património, ou uma perda física, ou uma lesão, de continuar a sua atividade sem ter aquele prejuízo. Bem, e nós vivemos um cenário económico complicado, não é? E portanto não há nenhum país no mundo onde a economia cresça que os seguros não sejam um fator que está intimamente ligado a esse crescimento económico e que vai atrás desse crescimento económico. E portanto, com o crescimento económico que nós temos nos últimos anos e que vamos tendo, com a inflação como está, e para se ter aqui uma ideia, o mercado segurador a nível de prémios nos últimos 5 anos, eu tenho aqui dados até 2022, 2023 por acaso não trouxe, mas invariavelmente os prémios crescem abaixo da inflação, o que quer dizer que o mercado de seguros diminui, não aumenta. E portanto, quando às vezes se vê números e dizer as seguradoras fizeram um volume de negócio de X, bom, mas isso estão a perder dinheiro. E o que é que acontece no mercado concorrencial? Quando o bolo é menor e a fatia do bolo é menor, todos concorrem para o mesmo e então degrada ainda mais o valor dos seguros. Portanto, quando há menos, e isto o que é que faz? Faz que as seguradoras compitam com preços baixos e faz com que depois não possam oferecer serviços compatíveis com aquilo que querem. Porquê? Porque o rendimento, falou aqui o Dr. Sapatero na questão do automóvel, não há razão nenhuma para que alguém que tenha um veículo motorizado, e a ASAN, ainda no mês de março fizemos uma conferência de imprensa onde lançámos estes números e a propósito da promoção da declaração de amigável de acidente automóvel, que é um meio fácil das pessoas e entendível de poderem participar no sinistro, porque ainda hoje ainda há aquela questão que tive um acidente, cá os documentos, agora alguém tem que pagar, seja culpado ou não seja culpado, nós deparamos com isto todos os dias. E a nossa estimativa, e é uma estimativa que quisemos ser simpáticos entre aspas, são que só existem 18% de carros seguros. Não há razão nenhuma para alguém que tenha um veículo motorizado e que dá por um motociclo 100 mil, 150 mil, 200 mil, não tenha 35 mil kwanzas ou 30 mil kwanzas para pagar por um seguro de responsabilidade civil automóvel. Por ano. Por ano. Porque quando os custos médios de uma seguradora no ramo automóvel andam à volta dos 900 mil kwanzas. Portanto, os seguradores recebem de uma pessoa 30 para pagar cada sinistro, em média, por 900. E é preciso que as pessoas tenham consciência que nós, ao fazermos um seguro, não é um seguro para dar dinheiro às seguradoras, é para nos protegermos a nós próprios, porque nós todos somos utentes da via. Qualquer um de nós pode sair daqui com o seu carro, vir um carro a circular atrás de nós, dar uma forte pancada que provoca danos no veículo e físicos e ninguém paga. Porque ou eu tenho um seguro de danos próprios e que tive que pagar, aí sim já há um valor substancial por ele, ou então aquilo que era obrigatório não é. Muito importante também que foi falado aqui.
a questão da literacia tem que começar, e nós temos que começar por algum lado. E temos que começar nas escolas. A prevenção rodoviária em nós, no automóvel, é um bom e um mau exemplo. Os acidentes são a segunda causa de morte em Angola. Há muitos anos. Nós às vezes vemos um atentado em determinado país, terrorista, números de guerra, nós estamos a olhar para os números, e são números piores, não é, do que esses. E que nos devia preocupar a todos, e mais ao próprio Estado, não é? Porque todos os acidentes que ocorrem e que não têm esta proteção, quem paga é o Estado, porque as pessoas vão para os hospitais públicos e são tratadas da maneira que se consegue tratar, não é? E, portanto, isto aqui havia um repasse para as seguradoras para prosseguirem estas indemnizações, mas lá está, as seguradoras também precisam de uma fatia maior para começar, mas é muito importante esta questão da prevenção rodoviária, começarmos nas escolas, a literacia, a poupança, porque é verdade, é que as pessoas também vivem com baixa renda. Ou seja, se eu tenho um rendimento baixo, os seguros vão estar na minha última prioridade, porque se eu primeiro tenho que ter dinheiro para comer, depois tenho que ter dinheiro para me vestir, etc, para aceder a alguns bens. A questão que se falou aqui, ao crédito, ou seja, isto é como uma máquina que tem um sistema ou um ecossistema que tem que ter toda a gente alinhada para toda a gente contribuir para o mesmo fim, porque é irreal dizermos que há um potencial imenso, há 0,6%. Falou-se aqui em Moçambique, que é um país que tem, eu não vou dizer que é igual, porque não são iguais, não tem nada a ver, mas por razões históricas há afinidade, mas tem 2% de taxa de penetração em termos de seguros. Angola tem 0,6%. 0,6, entre 0,6 e 0,7, ou seja, são 3 vezes e meia menos, e temos que encontrar quais são estas as razões, porque que razões são, é assim, como é que, noutros mercados, onde é que os seguros entram e por onde é que se entra nesta questão de colocar as pessoas a pensar e a conhecer o seguro? É pelos seguros obrigatórios, para já proteger mais pessoas, e é mais entendível. Eu tenho um carro, tenho que fazer um seguro, eu tenho uma empresa, tenho que fazer um seguro de acidentes de trabalho para o meu trabalhador, porque ele corre riscos enquanto trabalha. Agora, o que é que tem que aqui haver? Há seguro, há uma lei que diz que ele é obrigatório, e a seguir tem que haver fiscalização. E nós já tivemos em várias ações, e até com a polícia, e etc., e com a Inspeção-Geral do Trabalho, e a polícia tem que ser dotada de meios também para fazer, ou seja, a pedagogia deve ser feita até certo ponto, mas nós temos que ser aqui criativos, como também dizia bem, que é de encontrar soluções, de ir ao cidadão. Por exemplo, uma das questões é, se toda a gente passa a taxa de circulação, porque é que quando tem que fazer a taxa de circulação não tem que apresentar o seguro, por exemplo? Válido. Era uma boa maneira quando sai do stand do automóvel já tem que ter o seguro. Por exemplo. Essa proposta já foi até apresentada. Proposta já foi até apresentada e é uma das formas, como estávamos aqui a dizer, que vai ao encontro desta pergunta. Por exemplo, não é concebível que um indivíduo possua uma viatura, não é? De um elevado valor, ou até de baixo valor, em que ele gasta ali em média 6 milhões de kwanzas e não possa fazer um seguro em torno de 50, 40 mil kwanzas. Mas o seguro entra nas contas correntes. E isto aqui o Sapateiro, que é economista, e pode ajudar-nos a perceber isso. A realidade é que os gastos, o salário do angolano depreciou, e entre definir prioridades com aquilo que é a renda mensal, com certeza o seguro acaba por não ser tido como prioridade. O que é que precisamos fazer? Porque as reclamações são exatamente estas. Alguns cidadãos têm noção da importância e do valor de terem os seus bens assegurados, mas não têm a possibilidade de pagar. Eu tenho duas respostas normalmente que eu dou a esta pergunta. Vou falar dessa faz favor. Eu, no mês de março, portanto, renovei a apólice da responsabilidade automóvel numa seguradora, que foi à volta dos 40 mil kwanzas. Eu, se dividir 40 mil kwanzas ou 50 mil kwanzas por 12, por 12 décimos, vai-me dar 4.166 kwanzas. Ou seja, são dois saldos de dados de 2 mil kwanzas. Peço desculpa. Eu acho que tem a ver com a questão das nossas prioridades. E nós temos que dizer aqui que o seguro é uma forma de poupança. Sim. Porque cada vez que há um sinistro e eu não vou pagar pelos prejuízos desse sinistro, eu estou a poupar porque eu não vou desembolsar. E é isso que os nossos concidadãos e concidadãs têm que perceber. A questão é, isto se é uma poupança e vai salvaguardar o meu património, até a minha questão física e até questões até da própria vida, isto tem que estar nas prioridades. E são pequenos valores. Até porque, quando nós aderimos a um banco, comprar um carro ou um seguro, nós devemos fazer o quê? Fazer a colheita de simulações
de acordo com aquilo que nós queremos, ou do nosso perfil, para percebermos se o preço e a qualidade estão em conformidade. E desse leque de simulações eu posso ponderar que até pelo valor, ou seja, o requisito para mim mais importante é o valor da apólice ser o mais baixo. E há valores mais baixos do que 50 mil contas de responsabilidade civil automóvel. E depois ainda tem outra questão que tem a ver com a prudência e o zelo que na renovação da apólice de responsabilidade civil automóvel eu posso ser premiado por uma redução por não ter tido nos últimos anos acidentes registados pela seguradora. Portanto, há aqui uns ganhos acumulativos. Era isto que eu queria dizer. Quero ouvi-lo, Hélder. Nesta conformidade que está aqui a ser dito, é claro, mas assim, para falar popularmente, falar para quem nos ouve neste momento, qual é o custo do dano? É tão simples quanto isso. Quanto custa reparar ou repor um bem? Então, a seguradora surge exatamente para compor isso. E você liberta capital para outro investimento, para outra finalidade. Dizia aqui o Dr. Sapateiro, se eu faço simulações, eu faço planos, eu tenho que incluir nestes planos a prioridade de um seguro. É claro, isso é cultura. Nós temos que trabalhar na cultura. Eu defendo também aqui, claro, que nós temos que ter aqui uma educação financeira de base. Porque quando nós viemos de um modelo, não é, de país, entre aspas, não é, em que antes o Estado pagava tudo, e eu tinha essa cultura em casa, mal partisse um copo, meu pai dizia, o Estado paga. E mudamos para um conceito em que o seguro paga, naturalmente eu começo a assumir mais responsabilidades e o cuidado, o zelo para com aquilo que é o bem comum da família é maior. Então, quanto custa o reparo? Essa é a pergunta que este telespectador deve se fazer. Quanto custa ter que enfrentar uma fila, e sem demérito algum, no serviço público, quando você tem a possibilidade de ter um plano ou um seguro de saúde que vai dar acesso a uma saúde de qualidade, não é? A um atendimento de qualidade num serviço privado? São aspectos que nós temos que começar a ponderar, porque nós não vamos ter esse vigor físico a vida toda. Em algum momento nós vamos precisar recorrer a uma instituição para cuidar da nossa saúde. Se o seguro automóvel, por um lado, acaba por ser acessível ao bolso da maioria, por assim dizer, entre aspas, com as devidas aspas, o seguro-saúde já não é tão acessível. Como é que as pessoas, e porque constou-me que existem alguns benefícios, se alguns membros da família já tiverem o seguro de saúde, para os descontos nos filhos, nos mais novos, como é que se processa isso? Até para que as pessoas que nos estejam a acompanhar, efetivamente, às vezes constatamos dificuldades a nível do nosso sistema de saúde pública para fazer determinados exames, para ser atendido de forma atempada e as pessoas precisam de dirigir-se às instituições sanitárias privadas. Que benefícios, na verdade, é que o cidadão tem ou terá ao aderir um seguro de saúde? Em princípio, a comodidade. Veja, eu tive uma situação recentemente na Willa, em que eu precisei, por causa de uma situação de saúde da minha esposa, levar a um hospital. Eu tinha duas opções, ir ao hospital público ou então ter ali a comodidade de ir a uma clínica privada. E optei, obviamente, porque eu tinha um seguro de saúde, levar a uma clínica privada e tive um atendimento de excelência. Não duvido que no hospital público tivesse, mas foi logo que chegámos, fomos atendidos, medicados e liberados. Então, quem nos assiste nesse momento tem que pensar nisso, em comodidade. Nós já sabemos que o sistema público de saúde enfrenta os seus desafios. Nós sabemos que o custo para conseguir uma análise, de repente, que vai definir exatamente o tipo de tratamento que eu vou ter, em função da rapidez com que eu obtenho uma análise, vai poder salvar uma vida. Então, é necessário fazer aqui uma conta. E tem uma outra possibilidade. Todos esses seguros podem ser fraccionados, o pagamento é fraccionado. Eu posso muito bem reservar mensalmente um valor que poderá ser aplicado à minha proteção e da minha família. Um outro aspecto também, não quero entrar nos aspectos técnicos. Os seguros de saúde são ou não são caros? Os seguros de saúde acompanham aquilo que é a tendência do mercado. É caro, mas isto é relativo, porque é importante aqui destacar. Sim, ajudem-nos a perceber, por favor. Ele não é um produto convencional como nós temos, que eu vou a uma loja já encontro ele feito. Ele é customizado. Ele é customizado às preferências daquele que vai subscrever. Portanto, não vou aqui fazer publicidade da seguradora, mas existe. Pode fazer da Giant. Infelizmente não é o caso da Giant. Em que é possível, por exemplo, contratar um seguro que é um custo relativamente baixo e que dá, por exemplo, cobertura às consultas.
E é amplamente conhecido e amplamente divulgado. Portanto, dizer essencialmente e pensar nesta questão da inclusão financeira com o regulador, quando elaborou a Lei 18/2012, nova Lei da Atividade Seguradora, introduziu nela a visibilidade do microseguro. Porque se, por um lado, temos razões macroeconómicas já aqui citadas que não adianta ser repetitivo, relativamente ao escasso poder de compra, as seguradoras podem entregar a todos aqueles que assim quiserem soluções acessíveis e ajustadas ao rendimento de cada um daqueles que assim solicitarem pelos seus serviços. Os microseguros entram em função desta dimensão, por exemplo. Mas por que é que isto não é divulgado? Ali é que está, aqui as seguradoras têm toda uma grande responsabilidade. Por exemplo, muitas das soluções que aqui foram apresentadas, a Arseg já o faz. Dou aqui o exemplo. Falamos aqui muito no que tem a ver com a questão da literacia financeira. A Arseg, ao longo do último trimestre do ano de 2023, realizou um ciclo de palestras às universidades, de formas a explicar conceitos elementares sobre a atividade seguradora. Portanto, não obstante isso, a Arseg também tem assinado um protocolo de cooperação com o Ministério da Educação, no sentido de, quando ocorrer a atualização do plano curricular, vir-se inserido matérias ligadas a seguros e fundos de pensões nos materiais escolares. A Arseg, nas suas instalações, possui uma exposição em que narra a história dos seguros, de formas e convidamos as escolas, e desde já deixo aqui aberto o convite a quem assim quiser. Convidamos as escolas do ensino primário que visitem a exposição permanente, no sentido de tomarem conhecimento da história dos seguros. A Arseg, anualmente, atribui ou instituiu um prémio de pesquisa em matérias de seguros e fundos de pensões, cognominado Prémio Fernando Aguiar, em que busca premiar trabalhos de investigação científica e trabalhos de conclusão de curso, artigos científicos, escritos em matérias de seguros e fundos de pensões, promovendo essencialmente a discussão à volta das matérias de seguros. Falou-se bem aqui na questão do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel. A Arseg realizou também no último trimestre de 2023 campanhas de sensibilização aos automobilistas, tanto que, tomando conhecimento de que esta é uma das grandes causas de mortalidade em Angola, a Arseg realizou uma jornada solidária junto ao mercado do 30 em Viena, em que congregamos as seguradoras, congregamos as pessoas, os utentes, os visitantes. Fizemos uma palestra a falar relativamente aos riscos da sinistralidade. Não obstante isso, também lá estiveram seguradoras ao nível daquilo que é a própria responsabilidade social para apoiar. Estiveram lá quiosques no sentido de garantir a maior divulgação em matéria de seguros. Paralelamente àquela atividade, realizamos uma operação stop no sentido em que interpelamos os automobilistas e todos aqueles que foram interpelados, autuados aliás, e que não possuíam uma pólice de seguro, foram convidados juntos das seguradoras a subscrever um seguro automóvel. Igualmente estivemos no Bengo, estivemos em Cabinda, estivemos na Huila, estivemos no Ambo, a repetir o mesmo processo. Temos um protocolo assinado com a Polícia Nacional de Angola, mais especificamente a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, no sentido de garantir essas inspeções conjuntas, em que convidamos as seguradoras e juntamente com a Polícia Nacional, em que realizamos operações stop do mesmo princípio. Primeiro, instruir sobre a importância do seguro, e não vou aqui repetir, é sim um instrumento de poupança, vale muito para que tenhamos noção. É que eu pago, por exemplo, o sapateiro disse 40, 50 mil kwanzas, mas a seguradora, se ele causar um dano a alguém, a seguradora pode pagar um valor até no limite de 13 milhões de kwanzas. Diga-se tudo, mas isto é poupar. Não, mas já vamos olhar para esta questão também do pagamento então, das seguradoras. Então temos aqui muitos avanços, portanto as seguradoras têm que se reinventar, têm que conseguir de forma convidativa demonstrar os seus produtos e as suas soluções, como inicialmente questionou-me. E é necessário sairmos do convencional. A ideia de vender ou comercializar os seguros da forma mais, digamos,
da gênese, de ter uma seguradora, de alguém ir para a seguradora, isto já não vale. Ou seja, a seguradora hoje precisa ir ao encontro do cidadão. Hoje, por exemplo, existem seguradoras que têm soluções e a partir de um telemóvel é possível subscrever o seguro automóvel sem sair de casa. Basta pegar o telemóvel, fazer uma fotografia ao documento da viatura, enviar para a seguradora de forma muito cómoda. Tanto que a ARSEG, novamente, entendendo a necessidade da integração das novas tecnologias, no dia 14 de maio de 2024, vai realizar um fórum, cognominado Fórum Insurtech, em que vai juntar empresas fintechs de soluções tecnológicas e empresas seguradoras, ponemos o útil ao agradável. Mas a ARSEG não consegue fazê-lo sozinho. As seguradoras têm toda uma necessidade de também fazerem mais e fazerem profundamente melhor em matérias de literacia e educação financeira. Portanto, o elefante branco dentro da sala é exatamente a questão da literacia financeira. Dados do INE relativamente ao inquérito de literacia financeira dão nota de que pessoas com 15 ou mais anos de idade, apenas 21% daquela amostra é que tem conhecimentos sólidos sobre literacia financeira, muito pouco. Ele não vai comprar nada, nenhum serviço que no seu imaginário não existe. Portanto, todos são chamados à responsabilidade das seguradoras. A ASAN fez um trabalho excelente quando instituiu a declaração amigável do acidente automóvel, de forma a trazer maior confiança no processo, reduzir a burocracia, homogeneizar os processos de reportes de sinistro. Portanto, é todo um processo, quer a montante, quer a jusante, que vem vindo a ser feito, mas sozinhos não lá conseguimos chegar. Falou-se inclusive a questão de porque é que são obrigatórios e não existe esta contratação. A fiscalização, infelizmente, ainda é débil. E, portanto, temos que fazer mais, temos que pensar fora da caixa, como disse muito bem o meu colega de painel, é necessário dotar a Polícia Nacional de meios tecnológicos. Hoje, por exemplo, a ARSEG tem um ficheiro de matrícula. Portanto, um agente de trânsito, se interpelar um automobilista que no momento não tem uma pólice de seguro, a partir do site da ARSEG, www.arseg.ou, pode aceder ao portal ficheiro de matrículas, inserir a sua matrícula e a informação vai dizer se tem um seguro válido ou se o seguro não está válido. Portanto, precisamos fazer mais, precisamos ir mais além. E portanto, a questão de linkar ou ligar o IVM, o Imposto sobre Veículos Motorizados, ao seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, é uma medida que vem vindo a ser estudada. Portanto, não é exatamente, digamos, a única solução, mas é uma delas, e como existem muitas outras, podemos e precisamos fazer mais, mas de início e para início de conversa, a literacia financeira é chave para tudo. E sozinhos não chegamos. Estão aqui operadores. O que é que têm feito para reduzir a desinformação dos angolanos, até para que possam melhorar os números, para que possamos sair deste 0,6% de penetração dentro do setor? Quem está no mercado segurador, e nós ouvimos o seguro em Angola começou em 1922 ou 24, por aí. 22, tem 102 anos. Portanto, tem 102 anos, mais de um século. Mas mais recentemente, agora vamos, por exemplo, quando foi o seguro obrigatório, 2011, 2012, e nós não saímos do mesmo sítio. E há que ter a coragem de dizer isto. E porque enfiar a cabeça na areia e fingir que está tudo bem, não resolve problema nenhum. E a ASAN e as suas associadas têm trabalhado no sentido de, em primeiro lugar, colocar as seguradoras todas e as suas associadas em ter condições de ir ao mercado, todas de forma igual que os seus meios, mas com as mesmas armas, digamos assim, para que haja uma competição leal. E este é o primeiro ponto, porquê? Porque isto é muito importante naquilo que vai provocar no cidadão e na sensação de confiança que o cidadão tem perante a seguradora, porque as seguradoras também muitas vezes são culpadas na percepção que o cliente tem, ou o terceiro, porque muitas vezes há aqui uma questão que é, as seguradoras olham para os segurados, mas na maioria das vezes, por exemplo, no caso do automóvel, contactam quase sempre com o terceiro, que não tem relação nenhuma com aquela seguradora. Pode vir a ter, até se gostar do serviço, ou seja, há aqui uma questão que é engraçada, que é quanto melhor serviço eu prestar, mais eu vou conseguir, mais clientes eu vou conseguir captar, e esta tem que ser a lógica das seguradoras, e esta é a lógica das seguradoras. Mas a nossa realidade, na prática, tem sido diferente. Não sei, eu não sei em relação à burocracia. Eu não sei se tem como sido... utente, nós temos ouvido muitas reclamações das seguradoras. Vamos ver.
eu não gosto de qualificar as coisas com muito ou pouco. Nós temos que ir a números. A ARSEG tem esses números de reclamações. Eu não vou falar aqui de uma seguradora em particular, porque estou representado, mas se nós formos ver o volume de sinistros que são regularizados, eu dou um exemplo. No automóvel, o mercado, porque como disse, a ASAN tem um Ficheiro Nacional de Matrículas, tem um Ficheiro Nacional de Fraudes e, portanto, tem uma percepção e tem números agora de mercado das suas associadas, mas representam 97%, mas cerca de 78,5% dos processos abertos no ano 2023 foram encerrados no ano 2023. E estamos a falar aqui de processos com danos materiais e com danos corporais também, que demoram sempre mais tempo. Esta taxa de encerramento de processos, quer dizer que o processo foi aberto, foi avaliado os danos e foi regularizado, é uma taxa muito boa em qualquer parte do mundo. Não, mas quanto tempo? Em Angola. Pelo tempo que definiu, isso faz mais ou menos um ano. Sim, mas atenção, mas nós estamos a falar do ano todo e, portanto, isto são em termos médios, quer dizer... Mas se eu tenho um problema, se eu tenho um sinistro com a minha viatura e tenho o meu seguro em dia e eu preciso de levar em torno de um ano, mas na realidade não é isso. A lei até qual é o tempo que o sinistrado leva para ver prazos? Por exemplo, o decreto 2/02, ele institui que, após peritagem, a seguradora tem tácitos 30 dias para resolver o sinistro. E se assim não mas fizer, quanto tempo para se fazer esta peritagem? Ali é que está a grande questão. É que é um processo é que às vezes as exigências de trazer, não sei se continua assim, mas trazer as faturas por forma, o sinistrado, que vamos supor que perdeu a viatura, tem uma viatura, a viatura está encostada, tem de ir às oficinas, 3 oficinas com faturas por forma diferentes. Tem de levar a viatura um dia para o sinistro poder, o homem do sinistro poder observar. Ou seja, há uma série de voltas que se dão e que condiciona a vida do sinistrado. Nós já estamos a entrar muito na questão técnica, porque assim, há leis, as seguradoras desenvolvem as suas atividades enquanto empresas autónomas, não é? Ou seja, não há, nem poderia a ASAN, enquanto associação, dizer assim, não, vocês têm que ter este procedimento, porque cada seguradora tem a sua experiência, tem os seus clientes, mas é muito comum hoje em dia no mercado que há uma seguradora, por exemplo, que em 24 horas marca a avaliação do dano. E, portanto, isto acontece e os dados são verificáveis, ok? E, portanto, não é esta ideia, essa percepção, não quer dizer que não aconteça, porque a própria ARSEG já cancelou licenças de atividade de seguradoras. Por alguma razão foi. E, portanto, compete também aos clientes escolher as melhores seguradoras que lhe prestam o melhor serviço. Portanto, esses serviços são publicitados, as seguradoras, por exemplo, na questão que tratam as reclamações ou quantas reclamações recebem, também isso é tudo publicitado e, portanto, compete às pessoas. A verdade é que as pessoas não conhecem e vão muitas vezes por algo que também já foi aqui falado, que é no critério da escolha, escolho o mais barato. Mas nem sempre o mais barato é o mais indicado, porque depois se eu não tenho o melhor serviço, não é? Eu deveria ter as duas coisas, até porque a responsabilidade civil é uma apólice uniforme, portanto não há muito por onde as seguradoras possam levantar ou subir o preço do seguro, isso não acontece. Agora, o que é aqui importante é também se perceber um bocadinho como é que o sistema funciona. E como é que funciona Nós vivemos num mercado onde todas as peças de reparação automóvel são importadas. Perfeito. Os agentes e as seguradoras não podem levar a cabo a reparação das viaturas. As seguradoras contam com as oficinas reparadoras, com os concessionários de marca, para levarem a cabo isto. Ora, quando o concessionário de marca decide não fazer estoque em Angola e dá prazo de encomenda de peças de 3 meses, a culpa não pode ser assacada à seguradora. Perfeito. Agora, quem é que permite que um concessionário de marca que vende carros em Angola não tenha peças suficientes para, em caso de avaria de um carro, porque isto pode acontecer mediante um sinistro, mas o carro pode avariar por outra coisa qualquer. Perfeito. Mas aquele cidadão que comprou aquela viatura vai ficar privado durante 3 meses de usufruir da sua viatura porque alguém decidiu, porque economicamente não é rentável ou não. Então, se não é rentável, quer dizer, ele tem que haver algumas premissas para o seu negócio, porque eu não posso estar a fornecer um serviço e depois, ou vender um carro e depois não assegurar o pós-venda do carro, quer dizer. Agora, em que medida é que o Estado também pode intervir sobre isto? Já falámos aqui do seguro de saúde. Porquê é que o seguro de saúde é caro? Porque os operadores da saúde querem garantir as suas margens, porque tudo é importado, o reagente é importado. Muitos materiais médicos são importados, portanto, nós fomos falar aqui de economia, nós vamos, os recursos humanos, também não há com a quantidade que queríamos, com o conhecimento que queríamos, em todos os estudos de mercado, o seguro de saúde é o seguro que os angolanos mais subscreveriam, e é aquele que eles não conseguem subscrever por causa do preço. Há muitas seguradoras que estão a dedicar-se ao microseguro de saúde, à micropoupança. Aqui o Estado também tem
um papel importante em legislar no sentido de permitir a questão que falávamos no início, que é, em outros países, no Banco Assurance, o que é que acontece? As seguradoras fazem ou têm oferta de produtos financeiros e vice-versa. A lei que está agora para ser promulgada vem um bocadinho inverter isto, que diz que os bancos só podem, há uma parte que fica cortada. Ora, numa taxa de penetração de seguros como nós temos, cortar um agente que chega em sítios onde a seguradora não chega. Angola é um país vasto, as pessoas têm uma relação com o banco mais próxima e mais conhecedora do que uma seguradora e, portanto, porque não o banco poder fazer um seguro automóvel a um particular que não tem nenhum outro serviço? Vão ficar, se a lei for promulgada, vão ficar impedidos de o fazer. E o posicionamento da ASAN foi contra, fizemos nota disso, porque isto não houve possibilidade de negociação? É preciso clarificar relativamente ao que tem que ver com a lei da mediação. Portanto, os bancos poderão fazer a mediação em todos os ramos de atividade seguradora, desde que seja para o ramo corporate, ou seja, para as empresas. Já no que tem que ver com o mercado de retalho, ou seja, a particulares, os bancos poderão apenas fazer o serviço de intermediação para aqueles produtos que se interconectam com a sua atividade core. Isto ao nível do espírito do regulador, no sentido de também olharmos para o outro lado do que tem que ver com a intermediação. É que a intermediação também é uma fonte de renda. E, portanto, um indivíduo que hoje, por exemplo, encontra-se desempregado e com uma taxa de desemprego de 30%. Se fizer um curso para se tornar um mediador de seguros, findo o curso, é licenciado e registrado pela ARSEC e pode exercer a atividade e pode também aferir uma renda. Portanto, o legislador entendeu que nas matérias de retalho era sim também importante promover o autoemprego. Já acontece hoje. Portanto, hoje mas qualquer pessoa pode se inscrever no curso e exatamente, e portanto é garantir que inclusivamente nas regiões mais recônditas, aqueles indivíduos que por infortúnio daquilo que são os destinos da vida, não teve acesso, digamos, a meios e oportunidades, consiga ter, na intermediação de seguros, uma fonte de rendimento. Porque se colocarmos inclusivamente, e isso faz o espírito do regulador, se colocarmos inclusivamente os bancos a também assim o fazerem, não existe concorrência. Ou seja, não há oportunidade nenhuma para o mediador singular, aquele pacato cidadão que vê na intermediação de seguros uma fonte de renda, competir com um banco. Mas já está salvaguardada a existência destes mediadores? Por acaso eu tenho uma visão completamente diferente. Aqui, o que tem isto é viver em países... Portanto, mas aí é que está... Isto é pensar que alguém que vive em Ondiva vem aqui fazer um curso e vende seguros no dia a seguir. Não, mas não é, mas é destacar, prezado, é destacar a visão daquilo que teve o regulador, porque tem que se garantir essencialmente. Respeitamos as opiniões, claro. Tem que se garantir que mas o regulador precisa ser realista. Sim, e veja lá, é ou não é justo conseguir dar uma oportunidade de autoemprego? Justo é, mas será real esta oportunidade? Não é dificuldade nenhuma. Veja, qualquer cidadão pode, de certa forma, aplicar... Uma coisa, já hoje os bancos têm canais. E atenção, os bancos, eu não estou nem aqui nenhum interesse nos bancos, mas o Banco Assurance em Angola é nada. Não está explorado sequer e, portanto, isto não é bem verdade. Isto não é bem verdade. Temos que olhar, e aqui eu falo com os números, mas permita-me agora apresentar-lhe alguns números. Permita-me agora apresentar alguns números e aqui trazermos e afastarmos um pouco daquilo que é o empirismo e olharmos um pouco para os dados. Vou deixar-lhe apresentar os números. O Sapateiro, inclusive, falava no que tem que ver com o Banco Assurance. E o ramo vida. O ramo vida, em todos os ramos de atividade seguradora, é o que mais cresce. Inclusivamente, dados, e já temos inclusive dados de 2023, embora sejam preliminares. Não, tem num banco, numa seguradora, mas não é do mercado. Perceba lá. Não, e vamos lá ver. Portanto, para se ter acesso a um crédito pessoal num banco, é-lhe exigido um seguro de vida. Portanto, e este seguro de vida, em teoria, mas o banco vai continuar a fazer esse. E aí é que está. Então, tem que se garantir. E aí é que está exatamente. Portanto, o Banco Assurance não é residual, como está a dizer. Sim, a questão é... Mas perceba lá, não estamos a falar da receita do banco, estamos a falar da atividade seguradora. Ele é o ramo que mais cresce. Para que tenhamos noção, saímos de prémios brutos emitidos em 2022 de pouco mais de 25 mil milhões e hoje é pouco mais de 45 ou 48 mil milhões. Portanto, cresceu aproximadamente...
Não, 91%, obrigado. 91%. Portanto, É um fenómeno, estamos a dizer que é fenómeno uma aceleração. singular. E hoje, também, não é para o banco, mas aqui nós um não banco. estamos a tratar para o banco, estamos a tratar E uma da atividade seguradora. Em 23, E, portanto, temos um que banco e uma ver. seguradora, não é? Também, mas temos que ver que é um meio a partir do qual se pode explorar. E, portanto, os bancos podem fazê-lo e têm esta capilaridade de o fazer. E deixe-me Diz lá, acompanhar a sua Sapateiro. opinião, Marcelino. É nessa vertente que todas as 26 empresas com licença atribuída pela ACEP têm 23, perdão, poderem fazer muito mais do que estão a fazer. E deixe-me só dizer aqui algumas notas, telespectadores e Leda. O seguro portanto, a questão do seguro que tem a ver com a questão do seguro para as doenças, o seguro de saúde. Seguro de saúde. É muitas das vezes subscrito porque é a alternativa possível para aquilo que, por exemplo, o Helder teve na Willa. Para o atendimento com dignidade. O atendimento, a medicação, a farmácia tem a medicação, diagnóstico a limpeza, a higiene, a organização do estabelecimento. Mas há aqui duas questões, e eu estava-lhe a dizer, o preço depende da contratação. Se a Leda for amanhã a uma das 23 empresas, ou das empresas que têm licença do ramo de vida, do ramo não vida, que têm o de seguro de saúde, vão-lhe perguntar, provavelmente, esta questão: vem a empresa ou é particular? Se for particular, obviamente, as estimativas, as simulações são muito altas, tendo em conta também algum conjunto de perguntas, a sua idade, antecedentes de saúde, e depois também o tipo, o perfil do produto. E não só, e o grupo, não é? Quando a amostra é maior, o risco dilui-se, não é? Sim. Mas se for uma empresa, amostra é por menor, número de trabalhadores, a amostra é e maior, porque também tem o seguro de responsabilidade civil, responsabilidade, o seguro de Acidentes de acidentes de trabalho e doenças profissionais, e que só pode ter o seguro de saúde se tiver um seguro de trabalho. não há nenhum. Não. Pode fazer Não há coisas necessidade, podem ser Pode ser separadas. Podem ser coisas distintas. Vamos fazer o seguinte, Mas tem aqui um minuto, doutor Sapateiro, e os senhores também. Precisamos fazer intervalo porque as pessoas publicitam na Zimbo, porque quem publicita aqui ganha mais. Então, nós também precisamos de ganhar dinheiro e dar a ganhar aquelas pessoas que de facto acreditam na TV Zimbo. Quando regressarmos, vamos olhar para a questão de seguro, continuar a olhar para a questão de seguro saúde, para a questão das empresas que têm os seus funcionários segurados. Nos habituamos, algumas empresas, a ter o seguro para o funcionário e para a família, para os filhos. Agora já não acontece com tanta frequência, vamos perceber o que é que se está a passar, se as empresas estão mais apertadas também e se decidiram somente olhar para o funcionário e deixar a família de fora, por assim dizer. Mas faço o intervalo, nós voltamos dentro de instantes. Até já. Bem, nós saímos para o intervalo, o debate em estúdio não parou. Continuamos a debater, a apresentar as ideias, a discordar de alguns pontos. O certo é que esta noite o debate livre está a abordar o mercado de seguros em Angola. Diz-se que é um mercado bastante rentável. Estão aqui operadores, o órgão, a entidade reguladora, que é a ARSEG, está o representante da Associação das Seguradoras de Angola. Pelo menos 97% das que operam no mercado estão afiliadas à ASAN, e está aqui o seu representante. E estamos com o Daniel Sapateiro, que é economista, para trazer-nos os números em relação a este mercado, que já se disse que ainda tem um índice de penetração baixo, mas que precisa ser feito muito mais para que ele se apresente como mais atrativo para os angolanos e as pessoas que aqui residem. Antes de sairmos para o intervalo, falávamos da questão do seguro de família, havia aqui a explicação do que era preciso fazer e porque é que as pessoas deveriam fazer o seguro para ter melhor atendimento, maior comodidade, o atendimento diferenciado e mais rápido também. Daniel Sapateiro falava, antes de irmos ao intervalo, sobre a questão dos números.
sobre estes seguros de família, porque é mais rentável para as empresas, por exemplo, do que fazer-se, não diria rentável, mas compensa muito mais fazer-se o seguro a nível das empresas do que fazer-se o particular. É bem mais caro. Não é pelas empresas, é pelas próprias pessoas, porque as pessoas, quando vão fazer a sua recolha de simulações ou de cotações, apercebem-se, e a maior parte dos angolanos, temos que dizer isto, não tem possibilidade de contrair ou comprar uma apólice de seguro de saúde ao nível particular. E isto leva-nos para outro campo. Qual campo? Na seleção da empresa, ou nas propostas de emprego que os trabalhadores possam ter, o seguro de saúde deve ser um dos elementos a ponderar para aceitar uma proposta de ir trabalhar para uma empresa e não trabalhar para outra. Para si, enquanto colaborador, e até para familiares adicionais a essa apólice. Porquê? Porque isso também é uma forma de poder ter melhores serviços de saúde e custeando menos nas consultas, em tratamentos e na própria medicação, que é algo que também estamos a sentir muito da inflação, está ao nível também dos medicamentos. Por outro lado, e era antes mesmo para intervalo, dizer o seguinte: o Código do Imposto sobre o Rendimento do Trabalho, o IRT, cria aqui um benefício fiscal quando todos os trabalhadores de uma empresa estão abrangidos por um seguro portanto, de saúde, e que isso, obviamente, pode deduzir a imposto industrial, ou seja, um imposto sobre os lucros tributáveis da empresa. Mas tem que ser todos os trabalhadores e não só um grupo de trabalhadores. Isso também é para aqui, o alargar dos benefícios do seguro de saúde para todos os trabalhadores da empresa. E, nesse sentido, o que as empresas devem fazer é perceber se têm sustentabilidade para poder abarcar um seguro de saúde, além dos... Não, mas também, desculpa, Sapateiro, um seguro, mas depende do seguro. Existem depende seguros e seguros. Existem pacotes que são atrativos e existem pacotes que o funcionário tem que pagar metade, que não permite internamento, não permite exames. Medicamentos, tem períodos de carência. Só para dizer que tem, também não... Tem períodos de carência, e todos têm períodos de carência. A questão é que tem, por exemplo, doenças que já são hereditárias, doenças que têm a ver com foro oncológico, e também tem a ver com o número de pessoas que vão estar dentro dessa apólice. E é aí que as empresas, querendo beneficiar e ter uma responsabilidade social junto dos colaboradores, porque um seguro de saúde é uma responsabilidade social, e isso tem que ver também com a sustentabilidade da própria empresa. Porque isso cria o quê? A meu ver, cria melhor saúde, mais produtividade, mais assiduidade dos trabalhadores na empresa. E nós temos uma produtividade negativa, Leda. Desde 2018 a 2023, a nossa produtividade é negativa, ou seja, nós destruímos produtividade. Mas é só por causa da saúde ou é por preguiça mesmo? A questão do seguro... Da fraca produtividade. Porque há quem diga que os angolanos também arranjam muitas desculpas para faltar ao trabalho. Tudo é justificável, mas passa por uma questão que eu tenho dito aqui muito nesta nossa estação. Passa por mudança de mentalidades. A questão da aderência aos seguros de saúde é por mudança de mentalidades. A questão de aderência ao posto de trabalho, nomeadamente no dia de ontem, que foi o primeiro dia, depois de 4 dias, grande parte da população que trabalha no setor formal esteve 4 dias em casa. E muitos dos trabalhadores, alguns trabalhadores, não estiveram presentes. Isto tem a ver com mudanças de mentalidade que passa desde aquilo que nós não temos, que é o ensino pré-primário, o ensino pré-escolar. É a partir daí que se formam as pessoas. E se nós queremos mais seguros, mais apólices, mais impacto da atividade seguradora, deixe-me dizer, em 2008, na crise dos Estados Unidos, o subprime, a AIG, a American Insurance Group, a grande seguradora mundial, esteve numa situação, porquê? Porque todo o negócio hipotecário tinha seguros por trás. E nós temos que sentir que os seguros têm um papel relevante, porque nós temos 3 tipos de seguros obrigatórios. Automóvel, tudo o que tem a ver com atividades aeroportuárias. Na realidade existem em Angola pouco mais de 30 seguros obrigatórios. No entanto, mas os dois são os mais sonantes. Não é? Mais sonantes e com mais aderência. Sim, as aeroportuárias por questões até internacionais. O automóvel... E temos os acidentes de trabalho. Estes são aqueles que mais afetam os que estão lá em casa a ver este programa. E esses deveriam ter
um nível de serviço e de aderência muito acima de 18% para o nível do automóvel. E isto tem a ver, obviamente, com uma... Mas tudo procede ou é resultado de um processo eficaz de fiscalização, porque tem que ficar claro, por exemplo, a ARSEC sim é o órgão supervisor regulador da atividade seguradora, mas não tem poder de fiscalização destes seguros. Por exemplo, a ARSEC não pode interpelar uma viatura e perguntar se ele tem ou não um seguro automóvel. Cabe à Polícia Nacional. A ARSEC não pode bater a porta de uma empresa e perguntar se ela tem o seguro acidentes de trabalho, doenças profissionais. Cabe à Inspeção-Geral do Trabalho. Portanto, quer com a Polícia Nacional, quer com a Inspeção-Geral do Trabalho, a ARSEC tem assinado protocolos de cooperação, no sentido de aumentar e tornar eficaz o processo de fiscalização. Mas ainda assim debatimos com o velho elefante branco dentro da sala, às vezes, infelizmente. Não se percebe bem. E como o cidadão é interpelado, não tem a posse de seguro válida, mas consegue, permite uma expressão, subornar o polícia e resolve-se. Às vezes apela ao Isto bom vai senso. muito mais, mas não pode, porque é obrigatório. E porque, permita-me a expressão, Sim. assumir o volante sem portar uma posse de seguro válida é quase igual a consumir álcool e também sair. Porque é cometer ou sujeitar a todos os terceiros lesados um nível de precariedade relacionado à sua condição financeira. Porque já imaginou que não acontece que a pessoa causa um acidente... Bateu na depois... mesa para não acontecer, né? A gente isola. Okay. Exatamente, e depois vitima certas pessoas e como é que se vai... Não faz sentido. Portanto, é sim necessário, o Sr. Pateiro disse muito bem, a questão da mentalidade. Novamente, as seguradoras devem fazer muito pela questão da literacia financeira. São elas as que mais vão, permitam a expressão, lucrar, beneficiar-se com isto. A ARSEC faz, ao nível inclusive do seu próprio plano estratégico para o quinquênio 2024-2028, tem numa das suas linhas de orientação estratégica a educação do consumidor. A ARSEC tenta de muitas formas educar os consumidores e educar os agentes económicos, mas as seguradoras precisam fazer mais. É preciso, permita-me a expressão, que as seguradoras façam barulho. É preciso que as pessoas aborreçam-se de ouvir a questão dos seguros e de forma simples, cômoda, a velha ideia clássica de que é ir a uma seguradora solicitar. Isto já não acontece. Portanto, temos de fazer mais, temos que interligar, temos de trazer as novas tecnologias. As seguradoras têm toda uma grande responsabilidade nisto. E a ARSEC, como o seu papel de regulador, está aqui para dar todo o apoio necessário em termos de infraestrutura para que isto aconteça, mas não é possível. Portanto, João Sena, o que é que está a ser feito para se fazer mais barulho, para se dar a conhecer os serviços oferecidos pelas seguradoras? É uma coisa chata, não é? Porque as pessoas não percebem, começando logo por uma coisa que é o ciclo invertido, o ciclo económico invertido, não é? Porque eu vou beber um café, pago o café e consumo o café, eu subscrevo o seguro e não consumo, e não trago nada. Trago uma ideia, mas é esta ideia que as pessoas têm que perceber, que é a proteção. Eu estou-me a proteger a mim e aos outros com quem eu me relaciono, não é? As seguradoras evoluíram muito, eu diria, não vou mais atrás, mas nestes últimos 10 anos, evoluíram muito, quer em termos de sistemas, quer em termos de capital humano. As seguradoras empregam já hoje muita gente, a própria ASAN tem cursos de formação nas mais variadas matérias de seguros durante todo o ano, as seguradoras têm tido um esforço muito grande, aliás, o próprio regulador impôs regras às seguradoras, quase ao nível da Europa, de reporte trimestral, as questões do IVA, que foi também implementado, as IFRS, que são coisas até complexas para o mercado onde vivemos, e se calhar não há muitas atividades que estão a ser tão escrupulosamente vistas como a atividade seguradora, ainda que ela seja inexpressiva em termos de receita para o país. E, portanto, as seguradoras têm feito esse esforço de adaptação, de colaboração com a ARSEG, no sentido de que, de facto, de estar adaptado e estarem cientes de que podem e devem fazer o melhor serviço que conseguirem. Agora, como também já foi dito aqui, assim, as seguradoras não conseguem fiscalizar, porque assim, as seguradoras mais lucram com isso. Vamos lá ver, as seguradoras são, excepto-se, entidades privadas. E, portanto, elas têm que ser lucrativas, porque senão fecham a porta, não podem subsistir. Mas as seguradoras precisam de ter uma massa... Mas que relação é que vocês têm com a banca?
com a banca relação nenhuma. A banca distribui, tem acordos de distribuição com seguradoras, algumas fazem parte do mesmo grupo financeiro, não é? E, portanto, outras têm acordos de distribuição, mas é unânime, tanto do lado segurador como do lado bancário, que esta relação tem muito por onde crescer e tem muito por onde ser explorada, porque ela na nossa visão é praticamente inexistente. Nós só olhámos para o número e dissemos, bem, são 200 mil milhões de quanto? Isto é muito, mas nós vamos ver para o total do negócio e vemos que não é bem assim, não é? E porque nós temos, felizmente, nós hoje, nós às vezes dizemos assim, temos que ser criativos, as seguradoras estão a inovar muito, aliás já foi falado aqui, há seguro automóvel por subscrição 100% online, e portanto isto foi uma inovação em Angola. Há produtos que também, nesta questão de obter mais clientes, tende-se a ter capitais, por exemplo, no seguro de saúde mais reduzido, com mais que aquilo que as pessoas procuram, como os cuidados primários de saúde, porque a necessidade das pessoas, vamos ver, primeira causa de morte em Angola, malária. O que é que a malária precisa? De um diagnóstico preciso e rápido, que é isso que as pessoas não têm, até porque culturalmente, como as pessoas vivem com pouca renda, estão habituadas a ir ao médico mais tarde. E nós sabemos que esta doença, quanto mais tarde for, pior é a hipótese de recuperação plena e muitas vezes acaba numa fatalidade. E, portanto, é isto que as seguradoras também estão a tentar trabalhar, mas é assim, as seguradoras não são... Ou nós queremos aqui um ecossistema onde as seguradoras são hospitais, são oficinas e são tudo, e isso não pode ser, até por matérias de concorrência, e não é isso que faz sentido. Então vamos lá criar condições para que esta massa, segurável e aquilo que advém da receita, porque assim, há outra coisa, muitas vezes não se pensa nela, que é, as seguradoras muitas vezes estão a perder dinheiro em alguma linha de negócio, vou dar por exemplo o automóvel, para sustentar outras linhas de negócio como saúde. As seguradoras não são rentáveis em todas as linhas de negócio, porque há linhas de negócio não são, e as seguradoras, algumas delas são obrigadas a ter. Não, e já agora ajude-nos então a perceber quais são as linhas mais rentáveis para o mercado angolano. As linhas mais rentáveis, as mais rentáveis, pela sua dimensão, é o saúde, não é? Ou seja, o saúde, porque ainda tem taxas de sinistralidade que estão muito periclitantes, porque os dados de 2023 da ASAN, o seguro-doença tinha cerca de 68% de taxa de sinistralidade, mas isto é uma relação entre prémios, que é aquilo que as seguradoras coletam, e aquilo que pagam em sinistros. Mas nós temos que adicionar aqui custos de estrutura, porque há que pagar os funcionários das seguradoras, os sistemas informáticos, os cartões, os impostos, etc. As taxas e os custos de distribuição dos tais mediadores, porque os mediadores que trabalham também são remunerados pelo aquilo que recebem. E, portanto, nós olhamos para este bolo e estimamos, pois varia de empresa para empresa, quanto mais racional for nisto, mas 67 mais 30 temos 97, quer dizer que as seguradoras no ramo de saúde estão no limiar dos 100% de taxa de sinistralidade. O que quer dizer isto é que nem ganham nem perdem dinheiro. Ora, quando nós estamos neste equilíbrio, o que é que vai acontecer? Só há de porque perder dinheiro é fechar as portas, não é? Não é um seguro obrigatório, o seguro de saúde, então tendencialmente vai aumentar o preço, menos pessoas seguras, menos princípio de mutualidade, e portanto isto não é servir bem as pessoas. Portanto há que haver vontade de todos os agentes do mercado. Esta questão da literacia é importante, as seguradoras têm feito por isso, mas também não conseguimos fazer tudo. Isto tem que ser um esforço concertado entre a sociedade civil, que há pouca intervenção da sociedade civil nestas matérias dos seguros. Na matéria dos seguros, é assim, é inconcebível que um empregador, e isto acontece, há empregadores que só fazem seguro para uma parte dos seus trabalhadores, porque têm 3 mil trabalhadores e só fazem para 1000. Quando é que a seguradora dá por isso? Quando há um acidente e diz, então mas quem é? Não estava aqui nas folhas de férias. Então mas quem é? Não, mas vamos ver, então mas vocês não nos comunicaram então e esse trabalhador como é que é? Vai ficar sem proteção? É porque quem vai ser condenado a pagar até ao fim dos dias daquele sinistrado a pensão é a entidade patronal. Então se a entidade patronal fechar, o que é que acontece? Então a entidade patronal como é que se garante que vai pagar? E portanto isto parte tudo, como já foi dito aqui, também de uma fiscalização à séria sobre estas matérias, porque quem beneficia de uma atividade não pode ter este tipo de comportamento e não pode ser permitido, porque as pessoas até podem ter determinado tipo de comportamento, não lhes pode ser permitido isso, e têm que perceber que isso não pode acontecer. E portanto, são situações recorrentes, nós temos nos deparado com isso quase que diariamente. Na altura da contratação ou da subscrição de seguro, temos lá uma lista e na altura do sinistro é-nos enviado um outro colaborador que ninguém sabe de onde surgiu, mas que a empresa faz questão de dizer que fazia parte
Portanto, esta alteração de casos, mentalidades... como é que as seguradoras procedem? Isso é uma causa de exclusão. Não Nós pagam, não temos como não fazer, não podem. temos como assumir um passivo dessa natureza. Porque nós falávamos aqui até da Sim. questão que é interessante, que é porque é que ao particular, no seguro de saúde, por exemplo, a apólice é mais cara, ou o prémio que a pessoa paga para ter aquele seguro. Porque, e aqui, já que estávamos a falar aqui das empresas em sentido negativo, em sentido positivo. O mercado segurador em Angola, e as pessoas ainda têm seguro, porque são as empresas que o subscrevem para os seus trabalhadores. Porque o mercado corporate no seguro de saúde representa 97%. Perfeito. É à volta disto. Quer dizer que só 3% dos particulares é que adquirem um seguro de saúde. E adquirem, a maioria das vezes, o não adquirem mais porquê? Porque não têm dinheiro para jogar, ou então aqueles que têm preferem não fazer seguro aqui, quando vão ao balcão pagam, não é? Ou vão quando estão doentes, porque é aquela ideia, eu sei lá quando é que eu fico doente, mas isto não é proteger, porque eu quando fico doente posso ficar doente à séria. Eu se precisar de ir para a unidade de cuidados intensivos numa unidade privada, não pago menos de um milhão por dia. Milhão por dia, não é? É disto que estamos a falar. E uma seguradora mesmo que cobre 600 mil por um seguro e dê um capital de internamento de 40 milhões, ela pode ter que pagar os 40 milhões e tem mesmo que os pagar, não é? E portanto, e isto, ou seja, o que é que nós e o que é que as seguradoras no seu todo ambicionavam era que de facto o particular tivesse posses, porque assim, à medida que nós vamos trazendo mais pessoas para o seguro, também nós vamos conseguir ter mais poder de argumentação e negociação com os próprios prestadores, porque a massa é maior, os preços tendencialmente baixam. Quando isto é invertido, então tudo sobe, não é? E sujeitos às regras do mercado. Estou sempre a ter saberá melhor do que eu, não é a minha área, mas quer dizer, é a economia a funcionar, é um bocado a lei da oferta e da procura, que é um mercado muito difícil, de facto. Nas operadoras de seguro no país nós temos a ENSA, que foi criada em 1978, a Empresa Nacional de Seguros, e tem desde a sua criação o monopólio desta atividade pelo Estado angolano. Como é que olha para a ENSA ao longo destes anos, porque fala-se agora em privatização? Eu penso que a ENSA sempre teve o monopólio porque soube estar no mercado por os seguros que as pessoas socialmente mais adquirem, o automóvel e o de saúde. Aliás, e nesse sentido conseguiu estabelecer parcerias com os operadores de prestação de serviços sanitários e médicos para continuar a ter essa cota de mercado, que é o número 1, portanto, em todas as 23 tem a maior cota de mercado, no geral, não é? Pode não ter em certas linhas de negócio, mas, e que faz com que 5, 6 operadores de seguros possam ter cotas de mercado acima de 80%, fazendo aquela lei de Pareto de 20-80. 20 operadores, ou menos disso, fazer 80% de cota de mercado. A questão da privatização, que está ao abrigo do ProPriv, vai gerar aqui que vai ser um privado, e por isso é que é a privatização, vender um ativo a uma empresa pública e que tenha experiência, e essa é a questão, tenha experiência, tenha know-how e traga aqui soluções de aumentar ainda mais o número de produtos e serviços, balançar aqui o mercado. Porque, sendo empresa privada, não sabemos como é que vai suceder até ao fim, vai ter aqui o efeito de lucratividade. Quer ter lucro. Aliás, não estou a dizer que a ENSA não o queira. Aliás, até quer, porque nos relatórios da IGAP, quer lá estar também. Mas o efeito lucro, o efeito da racionalidade dos seus custos, provavelmente nós vamos conhecer outra realidade que a ENSA não pratica atualmente. E isso nós temos que estar preparados. Ao nível, por exemplo, não estou a dizer que o vá acontecer. É a racionalidade económica. Se eu tenho como a majoração, a maximização do lucro, eu tenho que otimizar os meus custos. E nesse âmbito pode haver aqui alguns acréscimos de custos nas apólices ou algumas limitações que nós não conhecemos para adequar aquilo que já vai comprar, porque quem comprar a ENSA vai comprar um histórico, vai comprar 48 anos de história, vai comprar base de dados, vai comprar clientes fidelizados, clientes que já saíram mas que podem ser repescados, vai continuar a ter as suas linhas também de lobbying, no sentido de, porque as empresas também precisam dos serviços de seguros. Mas vem com os ativos e os passivos. Com certeza. E nesse âmbito temos a falar até do Banco Económico.
a questão do Banco Económico foi saneado também por via de ajudas da ajuda da ENSA. E nesse sentido, eu espero muito que venha aqui abanar o mercado, trazer experiência e saber fazer, o know-how, para que as outras empresas possam perceber que este player, este novo operador, traz aqui aquilo que provavelmente é isso. É aqui um choque para os outros operadores aguentarem, mas repare, não só é ao nível dos clientes, em particular as empresas, é que pode gerar aqui alguns cancelamentos ou retirada de licenças, porque há operadores que têm cotas de mercado muito baixas. Para nós termos 23 operadores e 5, ou 4 ou 6 operadores fazerem 80%, 90% da cota de mercado, há aqui operadores que têm 0, qualquer coisa por cento de cota de mercado. E que muitas vezes é negócio cruzado, não é? Digamos assim, João, são grupos e deixe-me só dizer, se é uma empresa que vem com esse impacto para se instalar em Angola, e pensando que vai ser uma empresa estrangeira, a comprar a ENSA, vai, obviamente, impactar na sociedade e querer até aumentar essa taxa de 35%. E poderá haver, e mais que provavelmente, vai haver 2 sinais. Ou extinção de algumas seguradoras, por não conseguir aguentar os seus custos e a falta de clientes e de cota de mercado, e também as fusões. E nós olhamos para os números e tendencialmente é isso que vai acontecer, não é? O que é que nos dizem os números? Porque o mercado não, ou seja, quando nós temos uma concentração em 5 seguradoras, não é? Desta ordem de dimensão, o resto do mercado não aguenta, porque há algures no tempo, seja por via de uma fiscalização mais apertada, do cumprimento de rácios, não é? Porque nós, por exemplo, nós estamos a falar hoje de 13 milhões, por exemplo, no seguro obrigatório automóvel, capital mínimo obrigatório, mas estes 13 milhões são completamente insuficientes. Qualquer carro hoje de média gama custa mais do que isto. Então, e quando a pessoa cumpriu com a obrigação do Estado, são 13 milhões, quem é que paga o resto? Tem que ser aquele cidadão, então tem que ser trabalhar aquele cidadão no tribunal. Então, mas se ele não tem rendimentos, como é que ele vai pagar? Alguém fica prejudicado. Portanto, isto afeta-nos a todos nós. E, portanto, as empresas de seguros vão ter que elas próprias ser cada vez mais robustas. Exatamente. Elas, não é por acaso que há relativamente pouco tempo um grande player internacional adquiriu uma das seguradoras ou de um grupo que tem uma posição relevante em Angola. Portanto, a verdade é que, apesar de tudo aquilo que estamos a falar, que é um mercado muito difícil, onde tudo é importado, nomeadamente nesta questão dos serviços que faz, incrementar o preço, onde as seguradoras se debatem por uma lógica ou por um mercado pequeno e, portanto, isto faz tendencialmente, como eu já disse, querer baixar os preços e prestar um pior serviço, porque não há... Ou seja, as seguradoras, para inovar e para investir em tecnologia, também têm que ter onde se financiar. Ou seja, tradicionalmente, em outros mercados mais maduros, como é que as seguradoras se financiam? As seguradoras recebem o dinheiro dos seus segurados e investem-no. Ora, o mercado de capitais em Angola nós sabemos como é. Então as seguradoras vão investir em que as seguradoras têm que ser de facto e são, e prova pelo aquilo que recebem e pelo aquilo que pagam ou que devolvem aos seus segurados, muito criteriosas no tipo de investimentos que fazem, mas é quase onde nós conseguimos atingir o rendimento é em muito poucos itens, e nomeadamente nos depósitos bancários, não é? E é nessa vertente que nós não temos um resseguro. Mas o tema do seguro ainda é muito mais perclitante, não é? Porque o acesso a divisas para pagar o seguro é dramático, porque de facto é assim, a atividade, nomeadamente a atividade petrolífera, para não irmos mais longe, não é? Que a petroquímica, que o mercado funciona em regime de conseguro, dividido por quase todas as seguradoras, mas depois é preciso ressegurar aquela parte que se adquiriu lá fora. Mas há muitas empresas que têm uma atividade em Angola onde as suas instalações, a sua atividade, vale dezenas de milhões de dólares. Ora, não há nenhuma seguradora em Angola que tenha capacidade para reter, ou seja, que é em caso de arder uma plataforma e aconteceu há 1 ano e meio, aí que se está agora também a fechar o sinistro, mas são dezenas de milhões de dólares, ok? Mas não só, nós todos conhecemos uma conhecida aqui empresa que ardeu um armazém, aqui há uns 5 anos, talvez. Foi uma indenização de dezenas de milhões de dólares. Esta atividade só continuou porque a seguradora que tinha este risco tinha ressegurado aquelas dezenas de milhões de dólares no estrangeiro. Mas como é que se renumera isto? Pagando ao estrangeiro.
E os resseguradores até têm sido muito amigos das seguradoras angolanas, amigos entre aspas, obviamente, porque continuam-se com dificuldades em suportar estes pagamentos ao resseguro e mesmo assim eles vão aceitando, ou seja, não ter lá o dinheiro, mas indo segurando os riscos, porque isto é dramático, porque isto pode parar uma empresa que seja relevante para a economia angolana e, portanto, é outra reivindicação, se posso chamar assim, das seguradoras, é que de facto o próprio Estado angolano deveria olhar para isto e na questão, e o Banco Nacional de Angola no acesso a divisas, que há questões que são primordiais para a economia. Ou seja, nós não podemos permitir, por falta de um bem estar ressegurado, que se pare produção, seja do que for. Okay? E, portanto, é um tema importante. Fruto do que eu vi há pouco sobre o setor petrolífero, João Sena, quero perceber se existe alguma diferença para as operadoras de seguros em Angola que trabalhem com empresas do setor petrolífero. Não, eu vou dividir um bocadinho. Uma coisa é os seguros da própria que decorre da atividade, sim, ou seja, das plataformas, etc., porque isso aí é feito em conseguro e, portanto, ou seja, as seguradoras assumem pela sua cota de mercado. Não é bem assim, mas a explicação é mais técnica. Era mais técnica, vamos mais longe. Mas, portanto, assumem uma cota à parte daquele risco. Vamos imaginar que estamos a subscrever $1.000 milhões e, portanto, uma seguradora adquire 10%, a outra 2%, a outra 3%, e, portanto, mas depois cada uma tem que ressegurar, tem que ter a capacidade do risco que adquire ressegurá-lo, porque senão também pode levar ao fecho de portas daquela seguradora. Outra coisa é o relacionamento das seguradoras com empresas desse setor, mas que também fazem outros, precisam de seguros de acidentes de trabalho, seguros de saúde, seguros de automóvel, etc. E, portanto, aí não, aí o mercado já é livremente concorrencial e, portanto, são, por acaso, entidades, naquilo que estávamos a falar no pacote de benefícios, na forma de compliance, onde as seguradoras se candidatam a ter aqueles seguros, ou seja, a subscrever aqueles seguros, e é com um caderno de encargos, com normas internacionais, o que também diz muito daquilo que as seguradoras também são obrigadas, ou seja, quando nós falamos aqui, e uma das razões dos 80% estar concentrado, é porque de facto também as empresas tendem a segurar os seus bens onde têm mais confiança e onde as seguradoras demonstram que são confiáveis e que vão pagar os sinistros em caso de problemas. Porque para as seguradoras é dramático, assim, as seguradoras são as mais interessadas em prestar o melhor serviço, em pagar a tempo e horas. Porquê? Porque o segurado tem sempre o poder, ao final daquela anuidade, de mudar de seguradora. E, portanto, ou seja, há um ditado que diz pagar e morrer, quanto mais tarde melhor, não é? As seguradoras devia ser o inverso. Quanto mais depressa pagarem, quanto mais depressa satisfizerem aquela indenização, quanto mais depressa recuperarem aquela pessoa, não é? Há bocado falávamos aqui que o trabalhador angolano falta ao trabalho, dá uma justificação. Nós deparamos muito com isto nos acidentes de trabalho, que é a pessoa está a receber a sua pensão não é pensão, a sua ITA, que está a receber a baixa, e portanto nós dizemos os médicos, bom, esta pessoa já está recuperada, e é a própria pessoa que diz que não está, porque, e andamos às vezes ali numa luta, que estamos a dizer, não, já está, volta ao trabalho. Porquê? Porque esta é a missão das seguradoras, de facto, é recuperar as pessoas para devolvê-las ao trabalho, no caso dos acidentes de trabalho, e recuperá-las o melhor possível, não é? E muitas vezes, é assim, nós pagamos, as seguradoras pagam muito mais nos tratamentos do que na incapacidade. Porquê? Porque os salários das pessoas são muito baixos. E até aqui, a vertente moral das seguradoras e o posicionamento das seguradoras é em termos de ter valores éticos muito elevados. Porque nós podíamos pensar assim, bom, em vez de gastar 30 milhões com este tratamento, e acontece várias vezes, alguém que tem o corpo quase todo queimado, alguém que fica tetraplégico, alguém que fica... Acontece quedas em altura, bom, das coisas mais que possamos imaginar. A verdade é que essa indenização é satisfeita e não tem, é bom que tenha presente que nos acidentes de trabalho não há limite de capital. Portanto, se for um sinistro que custe 100 milhões de kwanzas a reparar aquele dano físico, a seguradora tem que pagar os 100 milhões de kwanzas. Mas se formos a ver a pensão, se a pessoa ganhar 40 mil kwanzas ou 50 mil kwanzas, a indenização máxima não acontece, porque se tivesse 80% de capacidade, era uma percentagem do salário para toda a vida. Nunca na vida ia atingir aquele valor, não é? Mas as seguradoras estão obrigadas a isto, e é isto que fazem. Portanto, as seguradoras têm aqui esta missão, no fundo, também de proteger as pessoas e proteger a economia, e devíamos trabalhar todos em conjunto neste sentido. Bem, vamos fazer mais um intervalo, é o último esta noite. Quando regressarmos, em jeito de conclusão, vamos olhar para mais alguns pontos que ficaram por ser
abordados ainda esta noite e fazermos as conclusões deste debate de hoje. Faça connosco um intervalo e volte, por favor. Até já. Estamos de volta para os últimos minutos do debate livre desta noite. Estamos a abordar o mercado de seguros em Angola. Neste momento falamos já até aqui dos pacotes mais solicitados entre nós, mas não falamos sobre o seguro agrícola. Está ou não entre os mais solicitados? E falo do seguro agrícola porque fala-se muito na necessidade de se investir na agricultura para a diversificação da economia. Os agricultores reclamam da falta de oportunidade, da dificuldade de processo ao crédito. Daniel Sapateiro, quero ouvi-lo. É viável investir-se no seguro, no pacote de proteção para os agricultores? Eu não sou especialista nessa área nem da agricultura, nem daquilo que já existe de seguros para essa natureza agrícola, para a cobertura de riscos de natureza agrícola. Mas, e se existem estudos que já existem boas práticas que já existem, vamos trazer uma lógica também aqui de inclusão de várias áreas, o Ministério da Agricultura, os próprios seguros, as importações de estações meteorológicas, que tenham a ver também com os estudos dos solos, da água, do sol, para que nós tenhamos culturas que tendencialmente estarão mais propícias para aquele solo, para aquela questão daquele local, digamos assim. E se há uma zona identificada que tenha ventos, que tenha chuvas, portanto, chuvas muitas das vezes quase torrenciais, secas, nós temos que ponderar aqui que culturas é que têm que ser feitas para que também quem vai adquirir uma apólice de seguro não deixe de o fazer porque os riscos são maiores ou são menores. E aqui a questão da subvenção estatal pode fazer sentido onde há áreas de maior risco das chuvas ou de secas, estiagens. E nesse sentido, o que for bom para a diversificação da economia, para nós podermos importar menos bens alimentares, exportar também aqueles que pudermos exportar, tudo é em nome da nação e da segurança alimentar. Helder Jorge, Jamp tem apólices para o setor agrícola? Nós estamos a desenvolver em conjunto com a Pula. A Pula é uma multinacional que já opera em países africanos da região do Índico, especificamente um protocolo de entendimentos que nós começamos a desenvolver também para um projeto do Ministério da Agricultura. Nós queremos agora identificar o modelo certo de tarifação. Esse é um primeiro aspecto. Um outro aspecto também nessa senda é o que o Dr. Sapateiro estava aqui a dizer. Nós precisamos fazer um estudo aplicado e apurado do nosso clima. E aqui, sobre o clima, nós temos falado do risco climático. Hoje em dia é um pouco mais complicado ou complexo prever o nível de precipitação, o nível de seca a que estão expostas essas culturas. E um terceiro aspecto, dentro daquela ideia da subvenção, para que o Estado, que é o promotor no fim dessa grande diversificação, possa participar deste modelo. Nós não temos camponeses, assim, falando do nível de agricultura de sustento, nós temos aqui, a agricultura familiar, com capacidade de subscrever um seguro dessa natureza. Nós vamos olhar então para os grandes produtores, que vêm ano após ano batendo recordes de produção. E aí voltamos ao início do programa, é preciso consciencializar essas pessoas sobre a necessidade de terem um seguro. Eles dizem, não, eu já trabalho aqui há 10 anos, essa fazenda está aqui, eu nunca precisei de um seguro. Aliás, vimos, nós temos estado a noticiar, nós TV Zimbo, o que o excesso de chuva tem estado a fazer com muitas culturas. É um fato que, em certa medida, é quase que sem precedentes na história recente do nosso país. Então, isso já é um efeito das alterações climáticas. Acabaram por ser... Temos aqui o Longa, não é? A situação do Longa, eu nunca vi acontecer em tantos anos, não é? Nunca vi acontecer, mas é para isso também que existe o seguro. Para, na eventualidade do risco, de facto, ocorrer,
nós prevermos aí a probabilidade dele acontecer, a frequência e imediatamente criar ações de mitigação e aceitação desse risco. Então, como Giant, eu digo que em breve estaremos em condições de promover este produto, não só, e dizer também que aqui está a agilidade do mercado. Nós já estamos a negociar esse produto há mais ou menos um ano. Bom, mas nós vivemos num mercado em que a concorrência é livre e aquele que assinalar primeiro, bateu a meta, ganha preferência. Então, nós vamos continuar apostando nisso. Tão logo os constrangimentos que nós temos vindo a identificar sejam superados, nós então poderemos passar para oferecer ao mercado este produto e outros. Bem, agora que falou sobre o que está a acontecer na estrada sobre o Rio Longa, fez-me pensar que é bom que muitas das pessoas que estejam a insistir a colocar as viaturas aí tenham as viaturas asseguradas. Pois, mas aí também tem uma questão que nós só para fechar, não entrem no rio. Se entrarem no rio, é um fator de exclusão. É um fator de exclusão. Pois os seguros também têm regras. Tem inclusões e tem exclusões. Podemos declinar esse sinistro, não é? Porque ele foi consciente. E é um outro aspecto. Eu só queria resgatar isso, João, desculpa lá. Que é o seguinte: a questão das seguradoras na resolução dos sinistros. Muitas vezes nós não resolvemos os sinistros no tempo em que o cliente ou o lesado, se preferir, quer, porque existem outros aspectos que vão influenciar na resolução. Nós precisamos fazer uma perícia e essa perícia não pode ser realizada só pela seguradora. Ela tem que estar junto de uma autoridade policial, principalmente nos sinistros em que acontecem não dano a terceiros. Fraudes, tentativas de fraudes. Há muitas fraudes também, a nível das imensas. Ou tentativas de fraude. Um acidente que acontece é não haver seguro, não haver seguro e após a ocorrência do acidente tentar-se fazer um seguro. Essa é a causa mais recorrente. Só para fechar esse entendimento, nós já tivemos na situação na Giant a resolução de sinistros em 48 horas, dependendo do dano. Que eu quis dizer, foi uma coisa simples, uma coisa simples, mas foi resolvida em 48 horas. E há outras que parecem uma investigação criminal. Há outras que precisam de um CSI. Nós vamos ter que fazer uma investigação profunda e nós temos das circunstâncias. Aqui já os CSIs. De certa forma, a seguradora vai começando a pegar, entre aspas, as manhas, não é? Nós temos já peritos no mercado estabelecidos. Mas nós recorremos os peritos são do mercado ou os peritos devem estar... manter um perito desta natureza, eu falo da Giant, é caro. Não é? Na estrutura que nós temos. Então, nós recorremos muitas vezes a esses peritos. E nós já tivemos casos de sucesso, e aconteceu recentemente numa grande indústria, recentemente passou por um sinistro, em que nós advertimos ao cliente como proposta de venda, proposta comercial, que nos permitisse fazer um estudo da estrutura que ele tinha. Ela aceitou muito bem, nós fizemos o estudo, mas já determinando que haveria a probabilidade de um determinado sinistro ocorrer. Se não fossem tomadas medidas, aquilo iria acontecer. Bom, resumo da ópera, 90 dias depois esse sinistro aconteceu. Em 90 dias ele não tentou conformar? Não tentou conformar, não, chamou a sua seguradora ainda com o contrato vigente e esta mesma não conseguiu e desprezou o risco, não é? É normal, que ninguém vai assumir que a probabilidade deste teto cair é para ontem. Mas se existem peritos que conseguem fazer a avaliação correta da probabilidade e o impacto desse risco, nós recorremos a eles. Bom, 90 dias depois, isto aconteceu, foi uma comoção nacional e logo a seguir, infelizmente para a outra seguradora, infelizmente para nós assumimos a gestão desse risco com educação para a higiene, saúde e segurança no trabalho. Então, fizemos palestras de consciencialização, avaliamos os EPIs, avaliamos toda uma série de circunstâncias que poderiam causar o dano e, em concordância com esse cliente, nós conseguimos hoje reduzir o nível a qual aquela estrutura está exposta, o nível de risco. Por que existem determinadas doenças que o seguro não cobre? Bom, determinadas doenças porque isto tem a ver com aquilo que se paga e com aquilo que o seguro consegue comportar, ok? E, portanto, tem muito a ver com isso, ou seja, doenças, já falámos aqui, pré-existentes. Eu não posso fazer, quer dizer, a seguradora não pode assumir um risco que já não é um risco, que é uma evidência, porque se eu já tenho uma doença, se eu sou um doente renal, por exemplo, eu vou fazer um seguro hoje para consumir o meu capital todo para me tratar. E isto é uma ideia também que a generalidade das pessoas têm, e nós debatemos com isto todos os dias, quer dizer assim, eu tenho um capital, que é o valor que eu tenho disponível para gastar, até 2 milhões.
e portanto eu vou gastá-lo. Não, isto não é assim. Porque se a seguradora souber que aquela pessoa vai gastar 2 milhões, não lhe pode cobrar 400 mil kwanzas. O que o seguro faz é cobra 400 mil kwanzas a 100 para pagar a 2 que efetivamente tiveram o infortúnio de acontecer aquela doença. Porque quando nós estamos a falar na seguradora é preciso termos a consciência que a seguradora subscreve riscos. E o que é um risco? É um risco que algo fortuito, imprevisível aconteça. Quando isto sai desta esfera da imprevisibilidade do acidente que se fala, não se sabia se ia acontecer, então passa a ser uma certeza. Ora, então se eu souber que vou ter que pagar 10 milhões, tenho que cobrar 12, porque eu tenho que ter os meus peritos, tenho que ter as minhas pessoas, tenho que ter estrutura, margem de lucro, etc. Portanto, há aqui uma ideia. Mas só voltando um bocadinho atrás, aqui no seguro agrícola, que é engraçado, nós estamos aqui já há algum tempo, eu pensei que era muito, mas vê-se que é pouco, não é? para falar de seguros e com os colegas de painel deste calibre, é um bom exemplo. Não se fala no seguro agrícola, que todos nós percebemos, quem está um bocadinho mais atento e quem gosta destas matérias, que é o caminho mais óbvio para o desenvolvimento do país, para a questão da balança comercial, para a balança de pagamentos, etc. Mas não se fala, o que se fala é assim, então e o seguro? Ou seja, percebe-se a importância do seguro, porque é impensável se desenvolver a agricultura extensiva, não é? Porque é o que estamos a falar, ainda que seja por intermédio de cooperativas, pequenas cooperativas se vão associar, o modelo, há de haver vários modelos, o território é tão extenso que há de haver latifúndios, há de haver cooperativas, etc. Mas que toda a gente entende que é importante fazer o seguro. Porquê? Porque é preciso proteger estas pessoas do investimento que vão fazer e que no caso de haver uma intempérie, uma praga, uma seca, etc., vai acontecer. E o que é que acontece aqui para as seguradoras? E isto tem havido aqui já uma discussão de há alguns anos, que é, a seguradora subscreve risco. O que é que quer dizer? Eu tenho que calcular que se eu fizer um seguro de uma fazenda e que o valor que está em risco são 2 milhões de dólares, eu tenho que saber qual é a previsibilidade de acontecer ali uma intempérie e que essa intempérie, ou seja, naquele local, o que é que acontece e o que é que vai afetar. Se vai afetar os 2 milhões, que é o valor em risco, se a probabilidade dos 2 milhões é afetar a cultura toda, então isto não vai acontecer. Portanto, temos que calcular isto. Então, como é que nós calculamos isto? Só para terem aqui uma ideia, quando chove muito, e há até inundações em empresas, etc., porque o seguro agrícola ainda não existe, ninguém comercializa, pelo menos que eu conheça, há algumas apólices, mas que não são bem, não são bem o chamado seguro agrícola. Nós temos que ver se naquele local choveu o suficiente para garantir as condições da apólice. Obrigada. E o que é que, só para terminar, onde é que nós conseguimos ver isto? Conseguimos ver isto melhor num satélite da NASA do que nas estações meteorológicas que existem em Angola. Ora, como é que nós conseguimos calcular uma intempérie se não temos registros anteriores? É muito complicado qualquer seguradora sem a tal subvenção. Porquê? Porque o que a seguradora vai fazer é, o preço do seguro naquele sítio vai ser mais caro do que noutro. E se o agricultor não consegue pagar, como é que ele vai conseguir investir? Não consegue. Não é rentável. Exatamente. César Marcelino, quais são as grandes, já mesmo em jeito de conclusão, quais são as grandes preocupações da ARCEG? Em matéria de seguro agrícola... Não em matéria de seguro agrícola. Dentro do contexto daquilo que abordamos hoje, no mercado de seguros de Angola, as principais preocupações com os operadores, o trabalho que vocês têm estado a desenvolver, questões a serem tratadas já. Exatamente. Que preocupações é que têm? Antes de tudo, dar nota de que a ARCEG, se pudéssemos resumir a missão da ARCEG em palavras muito simples, seria de garantir que o direito de todos aqueles que são consumidores de produtos de seguros, sob circunstâncias nenhumas e pretextos nenhuns, seja colocado em causa. Portanto, existimos essencialmente para garantir a proteção de todos os direitos dos consumidores daqueles produtos de seguros. E a ARCEG tudo faz e tudo fará para que as responsabilidades assumidas pelas empresas de seguros sejam de facto cumpridas, pois, como disse bem o Sena, nos seguros temos uma relação inversa àquele que é a atividade comum do setor económico. Portanto, se a seguradora assumiu que, sucedido um determinado evento, ela haverá de indemnizar pessoas devidamente bem identificadas ou repor os danos ou as infraestruturas danificadas, deverá fazê-lo. Então a ARCEG existe essencialmente para isto. Portanto, no que tem a ver com a visão da ARCEG e as suas perspectivas,
Portanto, a Arseg tem um plano estratégico visado para o quinquênio 2024-2028, em que neste plano estratégico visamos essencialmente 4 linhas de orientação estratégicas. A primeira, relacionada essencialmente com a organização interna e a produção de talentos. A Arseg olha para dentro e promove essencialmente a qualificação dos seus quadros de forma a conseguir dar a melhor resposta possível, quer naquilo que tem que ver com as matérias de supervisão e regulação da atividade seguradora e quer também para dar resposta a todas as reclamações que surgem e são apresentadas à Arseg. Sim. Seguidamente, também temos a questão do próprio desenvolvimento do mercado. A Arseg aposta, acredita seriamente no desenvolvimento do mercado. É possível fazer mais e melhor. Os prémios brutos emitidos, que representam a quantidade de receita produzida pelas seguradoras, é cada vez mais crescente. Em termos de comparação, se a economia angolana em 10 anos cresceu aproximadamente 0%, sim, em 10 anos o setor de seguros cresce a volta de 20%. Sim, quais são os outros 2 pontos? temos de terminar. Mas, pronto, essencialmente dizer que convidar essencialmente a todos aqueles que sentem-se lesados e têm que vir com questões de tratamento e conduta das seguradoras, têm a Arseg como um garante dos seus direitos e podem, a partir do website da Arseg, a partir das redes sociais da Arseg, apresentar as suas reclamações, que temos todo o interesse em tratá-las e cuidá-las e dar o melhor tratamento. Muito obrigada, César Marcelino, representante da Arseg. Daniel Sapateiro, em jeito de conclusão, o que é que nos pode dizer? Que nós devemos ambicionar e olhar para o futuro. Eu gostaria desta oportunidade de falar para o futuro. De podermos estar aqui em 2026 e 2027, um bocadinho mais velhinho, sim, mas olharmos para 3% do PIB, da contribuição do mercado de seguros, em 3 mil milhões de dólares. Falando isto em números, para os telespectadores poderem perceber o que é. É quase uma barragem de Laúca. E nesse sentido também irmos cada vez mais para as outras províncias, numa lógica que tem que ser também em tudo o resto, seja educação, seja saúde, seja a própria economia, e ir também para as outras cidades, as outras vilas, para que os seguros sejam uma realidade presente na vida das pessoas, nos agentes económicos em geral, em que esse desenvolvimento económico social que se quer, cada vez mais de igualdade e equidade, os seguros façam parte desse desenvolvimento, porque não há economia sem a cobertura de riscos daquilo que nunca nós sabemos quando vai acontecer. Mas que há de acontecer algo, sim, porque faz parte da vida humana. Obrigada, Daniel Sapateiro, é economista. Hélder Jorge é o PCE da Gente Seguros, obrigada por estar connosco também. César Marcelino, representante da Arseg, e João Sena, vem pela Associação das Seguradoras de Angola, ASAN. Obrigado aos senhores por terem estado connosco em mais um debate livre na TV Zimbo. Senhor telespectador, estamos a concluir este debate livre. Hoje também é dia de jogo e sabemos que muita gente ou ficou dividida ou permaneceu ao nosso lado. Sendo assim, deixa dizer que o Real Madrid e o Manchester City empataram a 3 bolas. O debate livre da TV Zimbo fica por aqui. Em nome de toda a equipa que com prazer trabalhou para si, agradecemos a preferência e fidelidade a esta estação que faz história consigo há 15 anos. Boa noite, obrigada, fique bem.